Olá, amados! Mais uma aula do Apocalipse. Que Deus possa te abençoar, enriquecendo o seu conhecimento através do Apocalipse, desse estudo do Apocalipse. Amém? Continuando no versículo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e ele, enviando pelo seu anjo, as notificou a João, seu servo. Amados, Apocalipse 1:1 não é apenas uma introdução literária, é a chave hermenêutica que abre todo o livro. Antes mesmo de João descrever qualquer visão, antes de qualquer selo, trombeta ou taça, Deus estabelece os fundamentos teológicos que governarão a interpretação de tudo o que vai vir no livro. Tá? Cada palavra desse versículo carrega um peso doutrinário e orienta o leitor sobre como compreender as revelações subsequentes. Cristo é o centro da revelação do Apocalipse. A primeira palavra do livro em grego é Apocalipsis, revelação. Eu já falei sobre isso na outra aula, mas note, não é revelação de João, nem revelação de anjos, nem revelação da besta, nem revelação do falso profeta, nem revelação do dragão, não é revelação da Babilônia, não é revelação de eventos futuros como um fim em si mesmos, é revelação de Jesus Cristo. E isso significa três coisas essenciais. Primeiro, já falei sobre isso também, Jesus Cristo é o autor da revelação. Embora seja Deus Pai, a fonte última, a qual Deus lhe deu, é Cristo quem entrega, organiza e comunica o conteúdo profético. Ele é o mediador da revelação escatológica, assim como é o mediador da salvação. O livro inteiro, portanto, não é primeiramente sobre a besta, não é primeiramente sobre o anticristo, as pragas, ou o milênio, as catástrofes. Não, é primariamente sobre Cristo, sua glória, seu juízo, seu reinado e sua vitória. Aleluia! Em segundo lugar, Jesus Cristo é o conteúdo da revelação. Todo livro revela e aponta para Jesus. Todo o Apocalipse. Os selos mostram o Cordeiro que é digno de abri-los. Apocalipse capítulo 5. As trombetas anunciam o juízo daquele que é juiz de toda a terra. As taças derramam a ira do Cordeiro. Apocalipse 6:16. A segunda vinda é a manifestação visível do Rei dos Reis. Apocalipse 19. O milênio é o reinado de Cristo e de seus santos. A Nova Jerusalém é a cidade onde o trono de Deus e do Cordeiro está. Sem Cristo, o Apocalipse perde o seu significado e se torna um manual de terror cósmico. Em terceiro lugar, Jesus é o objetivo da revelação. O livro não foi dado apenas para informar, mas para transformar o leitor em adorador de Cristo. As visões da glória, Apocalipse 1, Apocalipse 4 ao 5, 21 ao 22, são projetadas para produzir reverência, admiração e submissão ao Senhor Jesus.
que lê o Apocalipse corretamente, termina o livro não com medo do futuro, mas com os joelhos dobrados diante do Cordeiro que foi morto e que vive para sempre. Leia Apocalipse capítulo 5, verso 9. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ao ler Apocalipse, você tem buscado ver Cristo em cada visão? Ou sua atenção está mais voltada para os eventos catastróficos e os personagens malignos? Como você vai mudar esse foco? Como você muda esse foco? 2. Deus está no controle absoluto da história. O versículo afirma que a revelação foi dada por Deus Pai a Cristo. Isso já estabelece que o futuro não está nas mãos do acaso, nem dos governantes humanos, nem de Satanás. Deus é a fonte última de tudo que será revelado e, portanto, de tudo que vai acontecer. O trono no centro do livro. Apocalipse capítulo 4 ao 5 apresenta o trono de Deus no centro do universo. Dali partem os juízos, as ordens, as decisões finais. Ao contrário das cosmovisões pagãs, onde o futuro é incerto ou controlado por forças impessoais, o Apocalipse mostra um Deus pessoal, soberano e ativo na condução da história rumo ao seu desfecho. Nada foge do controle divino, irmãos. Nada. Mesmo a atuação de Satanás, Apocalipse 12, da besta, Apocalipse 13, do falso profeta, Apocalipse 13, está sob permissão divina e dentro de limites estabelecidos por Deus. Eles não agem fora da soberania divina. O próprio dragão é preso e solto no tempo determinado por Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 1, 3 e 7. Do 1 ao 3, Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 3 e verso 7. Isso significa que o caos aparente da história humana não é caos para Deus. Ele está no controle. Tá? Sua vida está um caos. Você está passando por dificuldades tremendas. Você acha que está vivendo um caos na sua vida. Para Deus isso não é caos. Deixa o controle da sua vida nas mãos de Deus e você vai ver que Deus é soberano e que Ele já determinou para você paz. Eu é que sei os pensamentos que tem a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de guerra. Pensamento de ordem e não de caos, pensamentos de paz, de ordem. Amém? Creia nisso. Tome posse aí para você. O contraste com o desespero humano. Em um mundo onde governantes caem, economias colapsam e impérios desaparecem, o cristão que compreende o Apocalipse sabe que o trono continua ocupado. O trono do universo continua ocupado, não foi desocupado, não está vago, tá? Nenhuma crise política, nenhuma guerra, nenhuma pandemia é sinal de que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, são eventos previstos e permitidos dentro de um plano maior. Leia Salmo 103, verso 19. Diz assim:
O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Diante das crises, amados, mundiais atuais, qual tem sido a sua reação? Quais têm sido a sua reação? Medo? Ansiedade? Ou você tem confiado na soberania de Deus? Como o conhecimento de que Deus controla a história pode transformar a sua oração pelos eventos atuais? Como que você, sabendo que Deus controla a história, como que você vai orar a partir de hoje pelo que está acontecendo no mundo? É uma obrigação de cada crente orar pelo mundo. Você sabe disso, né? Então, estamos em tenência. Amados, o futuro não é incerto, mas é determinado. O versículo diz que Deus deu, o versículo 1 de Apocalipse 1, diz que Deus deu a revelação para manifestar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. A expressão traduzida como devem acontecer, já travou meu negócio aqui de novo, ó. Travou tudo aqui. Sumiu minha apostila da tela. Voltou. Tá? E caiu o trem aqui. E caiu o negócio aqui. O futuro não é incerto, mas ele é determinado. O versículo 1 de Apocalipse capítulo 1 diz que Deus deu a revelação para manifestar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. A expressão traduzida como devem acontecer indica não apenas possibilidade, mas necessidade e certeza. O futuro não é um conjunto de cenários possíveis, entre os quais Deus vai escolher um deles. Não. O futuro já está determinado por Deus. A profecia como plano executivo. Na visão bíblica, a profecia não é uma previsão baseada na observação de tendências. Tá? Aprenda isso. É a revelação de um decreto divino já estabelecido. O que Deus revela é o que Ele determinou que vai acontecer. Não há incerteza sobre o fim da história. O Apocalipse já revela o final do jogo. Cristo vence, Satanás é derrotado, a nova terra é instaurada. Pronto, ponto final. Isso tem um grande contraste com a adivinhação pagã, né? Os oráculos pagãos, telfos, síbilas, adivinhos, sempre falam com ambiguidade. Sairás e voltarás. Não sairás e não voltarás. A Bíblia, ao contrário, fala com clareza e certeza sobre o futuro. Isso porque o Deus da Bíblia não está adivinhando o futuro. Ele está declarando o que Ele mesmo fará. Esse é o Deus que eu sirvo, que você serve, que nós servimos. Os oráculos pagãos da antiguidade, como os oráculos de Delfos, as famosas síbilas do mundo greco-romano e os inúmeros adivinhos das nações antigas, tornaram-se conhecidos por suas mensagens obscuras, ambíguas, duplas. Suas palavras eram construídas de tal forma que quase qualquer resultado pudesse parecer um cumprimento posterior de sua profecia. Muitas vezes diziam frases enigmáticas, como sairás e voltarás. Por exemplo, rei, você era o rei de uma nação pagã. Aí você ia consultar um Delfos, uma síbila,
eu vou para a guerra contra o reino do fulano de tal, ou tal e tal reino. Aí ela diz para você, te dá uma resposta maravilhosa. Sairás e voltarás. E ponto final, acabou a revelação. É isso aí. Ela não deixa claro, essa revelação não deixava claro se você ia sair, ia voltar viva, derrotada ou triunfante. A incerteza fazia parte do próprio sistema pagão. O objetivo não era revelar a verdade com clareza, mas preservar o prestígio do oráculo independente do resultado. Se você voltasse morto, ele disse, ele ia falar, bater no peito e falar, não, eu disse que ele ia voltar e voltou, está morto, mas voltou. É assim. A profecia dos oráculos pagãos geralmente é assim. Os sacerdotes pagãos, eles trabalhavam em meio ao misticismo, ao temor e à manipulação psicológica. As respostas eram vagas porque, na realidade, aqueles deuses não conheciam o futuro. O paganismo sempre esteve preso a limitações humanas, às interpretações subjetivas e às tentativas inúteis de decifrar sinais ocultos. Havia adivinhações, presságios, leitura de astros, interpretação de sonhos e rituais misteriosos, mas nunca uma revelação soberana, absoluta e infalível da história. Nunca houve isso entre os pagãos. A Bíblia apresenta, a Bíblia se apresenta de maneira completamente diferente. O Deus das Escrituras não fala por meio de ambiguidades calculadas, nem por declarações que podem significar qualquer coisa. Tá? A Bíblia não significa qualquer coisa que eu quero, não. Nem que você quer. Tá? Quando Deus anuncia algo, Ele fala com autoridade, com precisão e certeza. Por isso que eu leio a Bíblia literalmente. Por isso que eu creio que Deus quis dizer o que disse quando disse o que disse. Por isso que eu creio que a Bíblia tem explicação para a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Por isso que eu estudo a Bíblia. Por isso que eu ouço o homem falar, eu ouço o meu pastor prega para mim lá na igreja, eu confiro com a Bíblia. Se você for na minha igreja, você vai perguntar. De vez em quando eu chego para o meu pastor e falo assim, ó, você pregou isso, isso e isso. O que isso quer dizer? Como que isso quer dizer? Mas isso não contradiz isso? Mas isso não contradiz aquilo? Porque eu gosto de examinar a Escritura. Aí a gente conversa, o pastor é meu amigo, o pastor me entende, a gente se entende muito bem, a gente discute a teologia ali do termo, às vezes ele está certo, às vezes não está, às vezes eu estou errado, e aí a gente reconhece e continua a amizade, né? Tem que ser assim. Você tem que examinar tudo que você ouve do seu pastor aí na sua igreja, você tem que examinar com a Bíblia. Para isso, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, você tem que estar familiarizado com a Bíblia. Tem que conferir Escritura com Escritura. Não pode dar lugar para algum lobo devorador vir nhenhenhê no seu ouvido aí, e depois você é enganado aí e segue o lobo para o inferno. Né? Eu estou falando de inferno porque o Apocalipse fala de inferno, tá? Quando Deus anuncia algo, Ele fala com autoridade, precisão e certeza. Isso ocorre porque o Deus bíblico não está tentando prever possibilidades futuras, como alguém que observa tendências.
Ele está declarando aquilo que ele mesmo decidiu realizar na história. Tá? Nas Escrituras, o futuro não é um território desconhecido para Deus. Ele é Senhor do tempo, da história e das nações. O presente e o futuro estão igualmente diante dele. Por isso, as profecias bíblicas possuem um caráter totalmente distinto dos oráculos pagãos. Elas não são especulações religiosas, mas decretos do próprio Criador. Quando Deus anunciou o dilúvio nos dias de Noé, o juízo veio exatamente como foi declarado. Quando ele predisse o cativeiro e posteriormente o retorno de Israel, tudo aconteceu conforme a sua palavra. Quando os profetas anunciaram detalhes sobre a vinda do Messias, seu nascimento, sofrimento, rejeição e morte, séculos depois essas palavras cumpriram-se em Jesus Cristo com impressionante precisão. Nessa apostila que eu produzi, tem um compêndio sobre as profecias que Jesus cumpriu na sua vinda. É muito interessante você adquirir essa apostila e estudar junto comigo aí no Apocalipse. Tá? A gente vai dando aulas aqui e tem algumas partes da apostila que eu salto porque são mais técnicas, mais digamos assim, mais com uma profundidade teológica maior. Então, para não ficar muito chato as aulas, para não ficarem muito chatas, então eu vou saltando, eu vou dando as que são mais relevantes. Mas na apostila tem tudo preparado para você conhecer as profecias, conhecer a escatologia de A a Z, tá? Do alfa ao ômega, do início ao fim da escatologia. Tá bom? A diferença entre os oráculos e Deus são profundas. Os oráculos pagãos tentam adivinhar. O Deus da Bíblia governa. Os adivinhos procuram interpretar o destino. Deus determina a história. As síbilas falavam em enigmas. O Senhor fala em verdade. Enquanto os sistemas pagãos dependiam da confusão para manter sua autoridade, a profecia bíblica se expõe ao teste do cumprimento histórico. Tá? Por isso, a profecia bíblica não existe apenas para despertar curiosidade sobre o amanhã, mas para revelar a soberania de Deus. Cada profecia cumprida demonstra que a história não está entregue ao acaso. O mesmo Deus que anunciou o futuro é o Deus que conduz os acontecimentos em direção ao seu propósito eterno. E é exatamente isso que torna as Escrituras únicas entre todos os livros religiosos da humanidade. Nas Escrituras, Deus não consulta o futuro. Ele escreve. Ele escreve o futuro. Que Deus possa abençoar você. Até a próxima aula. Em nome do Senhor Jesus. Jesus.